Salve! Tudo bem, turma? Beleza, guerreiros? Aqui mais uma vez, professor Tamayo. E agora o que eu vou fazer? Eu fiz uma pesquisa, um levantamento cuidadoso sobre os temas mais priorizados em biologia para o Enem, tá? Então, o que o Enem realmente cobra, o que mais aparece em temas de biologia e que realmente costumam ser cobrados de forma contextualizada com interpretação de gráficos, problemas ambientais, saúde pública e genética no Enem. Então, preste atenção, se liga. Temas mais importantes de biologia do Enem. Aqui, anotadinho, cuidadoso. Primeiro, prioridade máxima, ecologia, pessoal. Ecologia, prioridade máxima. O que de fato é importante? Por exemplo, teias alimentares. Se o aluno sabe interpretar uma teia alimentar, uma teia ecológica, óbvio que ele sabe cadeia. Então, priorizem interpretar teia alimentar. Eu não postei nenhuma aula sobre teia alimentar, vou postar, tá bom? Ciclos biogeoquímicos, turma. Dá uma estudada em ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio. É um ciclo biogeoquímico. Qual deles, professor? Principalmente o ciclo do nitrogênio, sem sombra de dúvidas, tá? E meio ambiente, interferência humana sobre o ciclo do nitrogênio. Tá? Tem coisa, tá? Tenham paciência para me ouvir hoje. Relações ecológicas. Ah, mas tem muita coisa de relação ecológica. Claro que tem. Então, priorizem mutualismo. Peguem todos os exemplos de mutualismos possíveis e estudem a relação entre, por exemplo, ruminantes e bactérias do rumen. Líquens, priorizem isso. Outra coisa muito importante que eu vou postar também uma aula sobre sucessão ecológica, tá? Ou seja, o que acontece com o meio ambiente conforme a vida vai aparecendo ali, né? Os vegetais, os animais que vão se adaptando, as transformações ecológicas que acontecem numa sucessão ecológica. Não postei nenhuma aula sobre isso. Vou postar. Interdisciplinaridade, biologia com geografia, ou seja, os biomas. Mas, professor, biologicamente, os biomas, o que eu tenho que estar priorizando? Os seres vivos e as suas adaptações aos ecossistemas, tá bom? Muito importante, efeito estufa, o impacto, ou seja, o agravamento do efeito estufa. Não podemos ver o efeito estufa como sendo algo problemático. O efeito estufa precisa existir. O problema é o agravamento, o excesso de gás carbônico, provocando aí, induzindo um aquecimento global, tá? E também a camada de ozônio, é bom dar uma olhada nisso. E também leiam sobre sustentabilidade, tá bom? Aí vem, isso é ecologia, tá? Isso. Sabendo isso, você está muito preparado para o Enem. Agora vem, segundo tema, genética e biotecnologia, tá? Assunto muito frequente e importante. O que eu tenho que focar, professor? Óbvio, turma, na genética, as leis de Mendel, tá? Leis de Mendel. Outra coisa, herança ligada ao cromossomo X, que é no título, nos livros didáticos, herança ligada ao sexo, daltonismo, hemofilia. Outra coisa para o Enem, sistema sanguíneo ABO, a genética disso, e o fator RH, com a doença eritroblastose fetal. Isso é muito importante para o Enem. Outra coisa também,
importante para o Enem, em termos de genética e biotecnologia, os transgênicos e clonagem. Estudem isso. Eu também vou postar uma aula de transgênico, uma aula de clonagem, tá bom? Aí, que mais? Fisiologia humana. É lógico, é muito cobrado. E ligado à saúde, turma. Então, sistema digestório, ó, você tem que dar par nisso, não tem jeito, né? Sistema respiratório, ok, o perigo do tabagismo, né? Sistema circulatório, o perigo do colesterol elevado, o LDL, low density lipoproteína, LDL, até brinco durante aulas que eu falo, o LDL logo Deus te leva, o LDL, a gente brinca porque é o mau colesterol. E muito importante para esse ano, como atua o nosso sistema imunológico. Também vou postar uma aula. Me aguardem sobre o sistema imunológico. Vou postar sim. Sistema nervoso, tá, tudo bem. Impulso nervoso, arco reflexo. E também vou postar uma aula sobre vacinas e soros, sem dúvida. Aí vem citologia e bioquímica. Isso aí é uma base, na citologia bioquímica é uma base para muitos outros conhecimentos. Então, estudem as organelas e suas funções da célula, a membrana plasmática e o transporte de substâncias através da membrana, osmose, difusão, transporte ativo, respiração celular. Eu vou postar uma aula também de respiração celular, com certeza, comparando com a fotossíntese. A inter-relação que existe entre fotossíntese e respiração celular. Enzimas é sempre bem-vindo, né? Estudar um pouco das enzimas. Evolução. Evolução, turma, é um tema clássico do Enem. Você tem que saber Darwin-Lamarck, comparar as duas teorias de Lamarck e Darwin, tá? Neodarwinismo, as adaptações dos seres vivos ao ambiente e uma coisa que tem caído muito, especiação, formação de novas espécies, tá? Eu postei uma aula sobre especiação, se liga aí, tá bom? Aí vem microbiologia e saúde, vírus, principalmente hantavírus. Eu postei uma aula, vai lá, aula do professor Tamayo sobre hantavirose, hantavírus, que é uma virose envolvendo ratos. Doenças causadas por protozoários, doença de Chagas e a malária, tá? Doença de Chagas, priorizem malária. Que mais? As epidemias, busquem lá as epidemias, alguma coisa sobre epidemias. Depois, se você me perguntar o que menos cai, professor, o que menos cai é botânica no Enem, não cai muito, tá? Zoologia também não, embriologia também não, histologia também não. Tá? Então não esquenta a cabeça se dedicando muito a isso. Se dediquem mais àquilo que eu acabei de falar. E aí, professor, qual seria uma estratégia mais eficiente para o Enem? Com certeza, prioridade ideal de estudo: ecologia, genética, fisiologia humana, citologia, evolução, microbiologia. Mas, professor, o que o Enem costuma cobrar? Sem sombra de dúvida, interpretação de textos, gráficos. Peguem questões com gráficos, vai no Google e pesquise lá questões com gráficos. Problemas do cotidiano, saúde pública, meio ambiente e biotecnologia. Então, o que você tem que fazer? Faça muitas questões, procure no Google, leia gráficos e tabelas, tá? Treinem isso, por favor, e revise interpretação de texto. Em biologia, o que domina no Enem? A ecologia e a genética, tá? Aliás, ecologia, genética e fisiologia humana. Beleza?
Mais uma coisinha antes de eu terminar. Gente, eu estou muito preocupado com a educação no país. O Brasil está pegando os últimos lugares na classificação em exames feitos como PISA e etc. O Brasil está muito mal. Então, eu preocupado com isso, preocupado com o futuro de vocês, com o futuro das crianças também. Eu sou um pré-candidato a deputado estadual porque eu quero modificar a educação nesse país no sentido de elevar, nós precisamos elevar a educação, o nível da educação nesse país. Precisamos organizar. Então, estou como pré-candidato a deputado estadual e peço para quem puder, tá? Para quem puder, por favor, eu peço um apoio. Esse apoio é para a minha pré-campanha e também para a campanha logo, logo aparece aí a campanha, tá? Que vai ser divulgada a campanha. Então, quem puder, por favor, quem puder, contribuir com a partir de R$ 5, R$ 5, eu vou colocar aqui um link rápido, aí você vai no Google, digita o que eu vou colocar na lousa aqui, ó, que está na lousa, tá? Olha lá, link curto. O ideal, nós precisamos salvar a educação no Brasil, pessoal. Está avacalhado, lamentável, lamentável. Tá? 40% mais ou menos dos graduados, né, os que se formam em um nível superior, são classificados, são vistos como analfabetos funcionais. Ou seja, eles não são capazes de exercer a função na qual eles foram diplomados. Isso é muito triste, muito preocupante. Eu não quero deixar isso barato. Então, se você puder me apoiar, está aqui. Apoiar.me /professor Tamayo. A doação é para minha pré-campanha a partir de R$ 5. Só isso. É um apoio que eu peço, tá bom? Se vocês puderem, maravilha. Bom, fora isso, eu vou postar as aulas que eu prometi, tá bom? Essas aulas são importantes para o Enem, importantíssimas. Eu vou também postar aqui dicas importantes, orientações importantes para a FUVEST e outras faculdades. Me peçam que faculdade que você quer, que universidade que você quer, que vestibular que você vai prestar, que eu te dou apoio aí, tá bom? Um beijo para vocês. Tá aí. Se você gostou, dê um link e se inscreva no meu canal, Professor Tamayo. Um abraço. Tchau, gente.